Trump anda incluindo o Brasil em todos os discursos quando ele se refere à taxação de produtos americanos. Ele diz, todas as vezes em que se refere a taxas impostas contra produtos norte-americanos, ele fala da China, ele fala da Índia e ele cita o Brasil também. E hoje o presidente Lula deu uma resposta a ele. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40 a 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. É isso, civilidade. Aí perguntaram também se ele já tinha falado por telefone com o Donald Trump, se ia falar por telefone. Ele disse o seguinte, abre aspas, não há nenhum interesse agora, acho que nem meu, nem dele. Essas conversas só acontecem quando você tem interesse, quando tem alguma coisa para tratar. Eu mandei uma carta para o governo americano dando os parabéns pela vitória, e é isso. Ou seja, por enquanto eles não vão se falar. É claro que tentar peitar a economia norte-americana é uma luta em vão, né? A gente está falando de um país muito mais rico, muito mais poderoso do que nós aqui. Por outro lado, também é fundamental reconhecer que hoje o mundo oferece alternativas que não oferecia há muito tempo, né? Claro que se você trava o jogo com a economia americana, você tem um problema. Os americanos, os Estados Unidos são o país que mais investe no Brasil, né? Esse dado foi trazido pelo Geraldo Alckmin, ministro da Indústria e do Comércio, ontem ou anteontem. É uma relação de 200 anos, como disse o presidente da República. Você tem um problema, certamente, mas hoje o mundo oferece mais alternativas do que oferecia anteriormente, né? Haja visto o que aconteceu com a Rússia, né? Sim. Passando por uma série de bloqueios da Europa, uma série de bloqueios dos Estados Unidos, desde a invasão à Ucrânia, e está com a economia crescendo, né? Vendendo para o Brasil. Aliás, depois da invasão à Ucrânia, a Rússia passou a vender e comprar muito mais do Brasil, ou seja, o comércio exterior entre Rússia e Brasil aumentou dramaticamente depois da invasão. A Rússia passou a escoar coisa para cá e comprar coisa daqui. Tem a China, tem a Índia, enfim. É claro que não estou dizendo aqui que dá para peitar os americanos, mas hoje dá para falar um pouquinho mais alto, né? Sim, o presidente Lula, no geral, aí nessa resposta, ele foi bem também. No fim das contas, ele está de um lado político e o Trump está do outro. Eles não conversam no mesmo campo político. No entanto, você tem uma relação econômica que um país depende do outro. Quando o Lula fala que os Estados Unidos são superavitários em 40 a 45 bilhões em relação ao Brasil, é isso. Se for assim, ter um cabo de guerra, os Estados Unidos eles têm um pouco mais de força do que nós nessa relação entre os dois países. Mas não significa que se os Estados Unidos cortarem relação com o Brasil, eles também não vão sentir lá na outra ponta. Eles vão sentir um pouco menos do que nós. Para os dois lados, é melhor que essa relação se mantenha, que essa relação se mantenha saudável e que se não houver, melhor dizendo, um acordo de ideias políticas, isso não vai acontecer, porque Lula está de um lado, Trump do outro, que haja uma relação republicana entre os dois chefes de Estado. O que
né, falar assim, poxa, para ser nota 10, na minha avaliação, a resposta do presidente da República, ele não precisava ter citado o que até há pouco estava aqui no nosso GC. Se taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade. Tipo, o que a gente ganha com isso? É uma fala que ela poderia ter sido suprimida. E todo o resto que o presidente falou, eu acho que ele foi muito bem na sua resposta. É um Lula que durante essa entrevista que durou 1 hora, ele falou várias vezes, Rafa, eu tô aqui mais calmo, quando vou responder alguma coisa, conto até 10, não tô respondendo mais de bate pronto. Então, de fato, ali, e ele sempre, né, no início, ele dá uma risadinha, eu acho que é um jeito dele pensar também no que ele vai falar, ele foi bem nessa entrevista. E é outra coisa que a gente sempre falava aqui, Rafa, se a gente olhar hoje o que aconteceu no mercado financeiro, a Vale subiu cerca de 4%. A Petrobras renovou máxima durante as falas do presidente da República, o preço da Petrobras. O Ibovespa, uma alta superior a 2%, quase 2,5% de alta. O dólar fechou, o dólar futuro, abaixo da região de 5,90. Estruturalmente, o que mudou no Brasil? O fiscal mudou de maneira estrutural? Isso não mudou nada. Mas da mesma forma que a gente vinha aqui e falava, olha, o Lula não pode ter a postura que ele está tendo em relação ao presidente do Banco Central. Ele não pode falar da maneira que ele fala em relação à economia do nosso país. O que eu acho que foi o trabalho do Sidônio? Falar assim, Lula, se você ajustar o seu discurso, você não vai perder voto. Alguém acha que um petista vai deixar de votar no Lula depois dessa entrevista coletiva? E ao mesmo tempo, sem perder voto, você vai conseguir ajustar o discurso e agradar uma outra parte da sociedade que também é importante. E o Lula foi muito bem hoje e sinceramente espero que esse tom que o presidente usou nesse início de ano, fim de janeiro, início de 2025, seja o padrão para esse ano e também para o próximo, Rafa. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.